Papo de Doutoras é um programa novo da Fabricante de Ideias, em parceria com a Fernanda Campos. Eu sou a Rosa Virgínia, aquela é a... Fernanda Campos. E hoje a gente tem uma convidada mega especial, que é a Anaísa Muniz. E a gente escolheu essa convidada especial não é à toa. O que aconteceu mesmo, Fernanda? Nós conhecemos a história da Ana no LinkedIn. E a Ana revelou para o mundo que ela estava, desistindo aí da carreira acadêmica porque ela resolveu ser empreendedora. Mas, Rosa, não foi só para a gente que ela chamou a atenção, não, viu? A Ana saiu até no site do Pequenas Empresas e Grandes Negócios também. A história dela chamou bastante atenção aí, viralizou. Então, é exatamente essa história que a gente quer ouvir hoje. Anaísa, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua receptividade com a gente. Você não hesitou em participar desse papo de doutoras. E aí, a primeira pergunta que eu quero te fazer, para a gente começar a desvelar esse novelo, é sobre a sua trajetória profissional, como é que você chegou no doutorado, e aí a gente vai disparar esse papo que com certeza vai ser muito interessante, muito gostoso. Olá, meninas, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu, desde muito nova, sempre gostei muito da carreira acadêmica, né? Eu sempre admirei muito meus professores, era um sonho que eu sempre tive, ser professora um dia. Só que eu nasci na periferia, aliás, nasci no Nordeste, né? Vim para São Paulo, mas eu cresci na periferia, então sempre estudei em escola pública, e o relato que eu sempre escutei dos meus professores é que era uma carreira muito sofrida, que era muito difícil você ser professor no Brasil. Na ocasião, quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei bastante de cálculos, então eu comecei a ajudar alguns colegas, né? O pessoal tinha alguma dificuldade com essa disciplina, então a gente começou a se reunir semanalmente na biblioteca e eu ficava ajudando os meus colegas quando eles tinham dificuldade com algumas disciplinas. E aí éramos 2, 3, de repente a gente era quase 10 pessoas toda semana dentro da biblioteca estudando. E o pessoal ficava tirando foto, me chamando de professorinha, até que um dia uma dessas fotos que eles postaram no Facebook foi parar. Uma das professoras do meu curso ficou sabendo dessa foto e veio conversar comigo. Falou, Ana, que legal, você está ensinando o pessoal, né? Eu falei, não estou ensinando, a gente está estudando junto. Ela falou, mas você gosta dessas coisas? Eu falei, bom, eu gosto muito. Meu sonho sempre foi ser professora, mas como é uma carreira muito difícil, eu acabei desistindo disso, né? Ela falou, não é bem assim, depende do que para onde você quer dar aula, né? Onde você quer dar aula. Se você quiser seguir a carreira de professor universitário, essa pode ser sim uma carreira muito promissora. Pensei, bom, então esse discurso eu nunca tinha escutado até hoje, isso é novidade para mim, então me interessa. Eu já trabalhava com administração na época, né? Antes de entrar no mestrado, eu trabalhei por 9 anos em diferentes empresas. E ela falou, se você tiver interesse, eu posso te ajudar. Já que você está fazendo o seu TCC, vamos já direcionar o seu TCC para ser um pré-projeto, para você participar do processo seletivo do mestrado. E aí eu te ajudo a escolher um orientador, uma instituição. E aí essa coordenadora do curso me apoiou em todas as etapas. Eu comecei, naquela época, já a me interessar por comportamento do consumidor, que veio a ser o tema que eu estudei na minha tese, né, e na minha dissertação. E aí eu desenvolvi meu TCC sobre comportamento do consumidor infantil. Na época, essa era a minha intenção, né, de estudo. Depois eu descobri que é muito mais difícil estudar crianças, né, porque envolve muitas leis de proteção, mas mesmo assim eu continuei muito apaixonada pela temática de comportamento do consumidor e segui estudando esse tema. E aí foi com a ajuda dessa professora que eu conheci o professor José Mário Hernandes, que foi o meu orientador, né, no mestrado e no doutorado, lá no Centro Universitário da FEI. Como eu disse, na época eu trabalhava, então eu tinha me planejado para juntar dinheiro e fazer meu mestrado pagando, só que daí eu queria largar meu emprego para conseguir me dedicar a isso. E aí fiquei 2 anos trabalhando, juntando dinheiro para poder tentar entrar no mestrado. E
Quando eu participei do processo seletivo, eu fui comunicada que eu ganharia uma bolsa. Meu orientador me chamou e falou: se você tiver interesse em deixar o seu emprego, eu consigo te dar uma bolsa. Acontece que 3 meses antes de eu entrar no mestrado, a minha gestora na empresa que eu trabalhava me chamou para falar que ia me dar uma promoção. E aí eu falei para ela que eu fico muito agradecida, só que eu não tenho intenção de ficar aqui. O meu plano é pedir para vocês me desligarem em março. Aí eu falei, como assim? E eu expliquei toda a situação, né? Eu falei, eu estava me preparando já há algum tempo financeiramente porque eu queria me dedicar ao mestrado, é um sonho que eu tenho muito antigo e eu acho que a hora é agora, porque eu não tenho nenhuma outra responsabilidade, né? Na época eu não era casada, não tenho filhos, então eu acho que se eu tenho um momento para arriscar, o momento seria agora. E aí ela falou, não, então vamos ver o que dá para fazer. Calma, você não entrou no mestrado ainda, a gente vê quais são os horários, porque a gente consegue conciliar, a gente não quer te perder. Então o plano até o processo seletivo era conciliar as duas coisas. No dia que eu fui fazer minha matrícula, que eu soube dessa notícia de que eu poderia ser contemplada com uma bolsa, aí tudo mudou, porque da minha cabeça, desde o início, a ideia era fazer o mestrado sem trabalhar para poder conseguir me dedicar ao tanto que eu gostaria. E aí eu chego lá para pagar a matrícula e fico sabendo que eu vou ser contemplada com uma bolsa. E aí eu voltei no trabalho, assim, eu falo que minha vida mudou em um dia, porque de manhã eu estava feliz, celebrando porque eu tinha passado no mestrado e ia conciliar as duas coisas. Na manhã seguinte eu cheguei pedindo demissão. Então ficou o setor inteiro, minha gerente, todo mundo falou, como assim, Ana, você vai embora? Mas a gente vai te liberar, tá tudo certo. Eu falei, sim, mas é algo que eu sei que quando você quer abraçar tudo, você não consegue fazer tudo bem feito, né? Se dedicar do jeito que você quer. Então, na minha cabeça, eu sempre tive esse plano de conseguir me dedicar integralmente. As coisas acabaram conspirando a meu favor para que eu conseguisse fazer isso. Então, eu vou pedir para vocês me liberarem, porque eu não vou conseguir realmente me dedicar a isso. E aí, ainda fiquei trabalhando mais 2 meses, porque eles queriam que eu conseguisse passar tudo, preparar outra pessoa para assumir minha posição. E aí, no meio de 2016, eu me desliguei totalmente da empresa e passei a me dedicar integralmente ao mestrado. E aí, durante o mestrado, eu falo que eu sou outra pessoa, né, antes e depois, porque a gente aprende tanta coisa que assim, não dá nem para descrever, eu não me reconheço, assim. Eu tenho vergonha das coisas que eu escrevi antes do mestrado, porque eu falo, meu Deus do céu, como a gente aprende, né, como a gente evolui. Mas foi isso, eu acabei largando minha carreira, né, depois de 2016, para me dedicar ao mestrado. Tive a oportunidade de sair para estudar parte do meu mestrado fora do Brasil, depois consegui engatar o doutorado e novamente tive a oportunidade de ir para fora do Brasil. E aí quando eu voltei, quando você aprende o que é bom, né? Quando você vê lugares onde a educação é valorizada, a pesquisa é valorizada, e aí você contrasta com a realidade que a gente vive aqui, é algo bem frustrante. E foi aí que eu dei uma desviada desse caminho no meio da história. Vai lá, Fernanda, pelos seus olhos você tem uma pergunta. Não, sim, eu gosto muito, né, da história da Ana, e à medida que ela vai contando, ela vai revelando tanta coisa interessante para gente, que assim, primeiro que professora fantástica que foi essa que você encontrou no meio do seu caminho, né? Que não foi só uma professora, ela foi um guia, quase, né, assim, viu um potencial em você, e falou, né, vamos lá que eu vou te ajudar, e foi. E isso é muito bonito da gente ver. E também, assim, como você não desistiu desse seu sonho, né, de ser professora, porque era uma coisa que você relatou no começo, que você tinha esse sonho de ser professora, admirava seus professores, e acabou encontrando uma professora muito gentil, né, e também sensível, e te ajudou a encaminhar aí. Mas eu queria, né, que você contasse assim um pouco dessa experiência que você falou, assim, né, fora do Brasil, porque o que você viu de diferente, né, nessa experiência fora do Brasil e que te fez olhar com novos olhos assim para a educação também, e que também de alguma forma, porque, né, na entrevista que você deu e também no seu relato, você fala que te fez dizer que ao mesmo tempo que você tinha um sonho, lutou tanto por esse sonho, depois quando você olha para trás, você fala, opa, não é bem assim. Então, o que te fez, né, a partir dessa experiência toda, desse relato todo, o que te fez de olhar
e falar, bem, agora, né, não é por aí que eu vou escolher outro caminho? Então, eu estudo comportamento do consumidor, né? Então, essa área de ciências sociais já é muito difícil a gente conseguir verba para pesquisa, né? Embora seja marketing, a gente tem, nossos trabalhos em geral têm muita implicação gerencial, né? Então, a gente consegue apoiar muita tomada de decisão gerencial, é muito difícil conseguir verba. Durante o mestrado, eu tinha uma bolsa da CAPES e aí eu fui conseguir uma licença para poder fazer um período na Holanda. Só que daí eu não consegui bolsa, então eu fui pagando. Fiquei durante 3 meses na Universidade de Tilburg, na Holanda, para trabalhar com o professor Marcel Zinenberg, que ele é especialista em arrependimento, que era a minha temática, né? Eu estudei arrependimento de compra. E aí quando eu fui lá, eu cheguei, eu era assim, não tinha vínculo nenhum com a instituição, ele me aceitou como uma convidada, ele preparou um escritório para mim, eu passava todos os dias na universidade, e aí quando eu cheguei para ele apresentando minha proposta, ele falou, vamos rodar um experimento. E aqui no Brasil, para a gente rodar um experimento, é uma programação, assim, um planejamento, porque envolve muita despesa e tanto processo e tanta mão de obra. E ele falou, não, vamos rodar um experimento. Eu falei, mas com esse design que eu preciso, teria que ter pelo menos 440 pessoas, tá? Ele falou, não, a gente roda. Eu falei, mas como que funciona financeiramente? Ele falou, não, a gente tem verba, a gente faz. E aí eu falei, meu Deus, eu sou só uma estranha aqui no meio do departamento deles e eles vão me dar verba para fazer uma pesquisa porque eles acreditam na minha pesquisa. E aí a gente rodou uma pesquisa que teve resultados muito bacanas e deu tudo certo, assim, eu voltei para o Brasil com um trabalho muito melhor do que quando eu tinha saído, porque eu consegui evoluir muito na minha parte teórica e na minha parte de dados, por conta desse experimento que eu rodei, e defendi meu mestrado antes do prazo, justamente por causa disso. Aí no doutorado, ele já tinha quando eu estive lá no mestrado, ele já tinha me convidado para voltar no doutorado para ficar mais tempo, porque 3 meses era um período muito curto, e aí eu, já no final do mestrado, eu já me programei. Eu falei, então eu vou tentar uma bolsa da FAPESP, porque na FAPESP eles têm um programa para bolsa no exterior e que tem uma remuneração muito melhor. Então eu falei, vou tentar. E aí eu me planejei já no final do mestrado para tentar essa bolsa do doutorado, para tentar essa bolsa do sanduíche. E acabou dando certo, consegui no doutorado a bolsa da FAPESP, apliquei o meu projeto para o sanduíche, eu consegui a aprovação desse projeto e fui para lá no começo do ano passado, coincidentemente no início da pandemia. Então eu fiquei 1 mês ainda indo para a instituição todos os dias e depois disso a gente começou a trabalhar de casa. E a gente não sabia, naquela ocasião, né, no começo do ano passado, ninguém sabia quando que as coisas iam voltar ao normal ou não iam, e a gente ficou naquela dúvida, agora eu volto para o Brasil, não volto, fica aqui. E aí conversei com outros colegas que também estavam no exterior e falou, não, a gente vai ficar, esperar para ver, na pior das hipóteses a gente pede prorrogação de prazo. E lá, como eles já tinham um departamento que tem, o pessoal, uma coisa que me espantou muito, né? Toda sexta-feira eles tinham encontros, o departamento. Então, toda sexta-feira um aluno ou alguém do departamento levava na hora do almoço o trabalho para ser discutido e todo mundo lia vírgula por vírgula e comentava e todo mundo participa na pesquisa de todo mundo, coisa que no meu departamento não existia até então. Nunca vi isso, assim. Eu sentava do lado de um colega que eu não sabia o que ele estava estudando. Então, isso eu achava genial, assim, essa colaboração que eles tinham. E eles mantiveram isso mesmo na pandemia, mesmo no lockdown. A gente fechou a faculdade no dia, sei lá, na terça-feira, na sexta-feira teve o encontro aconteceu online, estava lá, todo mundo do departamento estava lá para participar. E aí eu continuei, então, trabalhando com eles e, como a pesquisa não parou, eu continuei apresentando quais eram os meus projetos, apresentei uma ideia de experimento que eu tinha e meu orientador falou, não, vamos rodar, vamos coletar dados. E aí a gente está falando de 600, 700 euros, assim, não é por dinheiro, né? Para fazer um experimento que a gente nem sabe se vai dar certo. E ele apostou, ele falou, não, a gente tem verba, a gente vai tentar. Tentamos, deu super certo. Ele falou, vamos rodar mais um. Aí rodamos mais um. Aí nesses encontros semanais que a gente apresentava o trabalho, eu comentei sobre o meu tema. Um outro colega que trabalha com Big Data falou, nossa, que bacana, acho que a gente podia fazer algo assim no Booking, não sei o quê. Chamou uma pessoa que trabalha no Booking.com, que também tem PhD, para participar do projeto. E aí, de repente, eu estava envolvida em 3 outros projetos que eu nem tinha planejado quando eu cheguei lá. E tudo coisas que tinham bastante implicação, que exigia muito conhecimento técnico, mas que a gente conseguia pessoas de diferentes áreas para poder colaborar nesse projeto, e coisas que demandavam investimento e que ninguém poupou esforços assim para falar, ah, não, veja bem, vamos ver se dá para fazer. Não, eles acreditam tanto nisso que todo mundo falava, não, vamos atrás porque isso é bacana, sem nem pestanejar. E
E assim, isso era uma coisa que me impressionou muito, como as pessoas acreditam e como eles se esforçam para tentar conseguir resultados que sejam consistentes, o interesse que as pessoas têm em te ajudar e como eles são orgulhosos em dizer que eles são estudantes, né, de PhD. Aqui no Brasil, se alguém me pergunta, o que você faz? Eu confesso que muitas vezes eu tive vergonha de dizer. Assim, se eu fosse num... Eu comecei a dizer quando eu ia no, sei lá, em alguma loja, perguntava, o que você faz? Eu falava, eu sou cientista. A pessoa já te imagina com um jaleco branco dentro de um laboratório com um tubo de ensaio na mão. E aí as pessoas nem sabem o que é fazer ciência. Aí se eu falo que eu sou, eu faço doutorado, eu falo, mas o que é isso? Aí você tem que explicar o que é. Aí, às vezes, colegas da minha mãe, porque a gente veio do Nordeste, então minha mãe tem muitas amigas que, não, assim como minha mãe, não estudaram, né? E aí, se alguém me perguntava, o que você faz? Eu falo, faço doutorado, mas o que é isso? Eu falo, eu quero ser professora. Eu falava, nossa, mas você quer professor? Você quer ser professora por quê? Nossa, tadinha. E aí é esse tipo de coisa que você tem que ouvir, enquanto lá você via a diferença, assim, a pessoa dizer, eu morava com outros estudantes, né, e aí, volta e meia, alguém ia almoçar, jantar lá em casa, falava, essa aqui é uma aluna do PhD, o pessoal achava o máximo, falava, nossa, você faz PhD, que demais. Eu falei, gente, olha isso, assim, as pessoas sabem que não é, a pessoa não tá sei lá, não é um folgado, não é um vagabundo, não é nada, assim, não é alguém que está querendo enrolar ou sei lá o quê, porque tem muita gente que acha que fazer pesquisa, que pesquisador não quer nada da vida, né? E aí ver esse contraste, assim, da valorização, de saber que as pessoas reconhecem o esforço que o estudo envolve, foi assim, um conjunto de fatores e eles são bem remunerados ainda por cima, né? Ainda tem essa questão, aqui no Brasil a gente vive com uma bolsa que é vergonhosa, que não sofre reajuste há anos, e todos esses fatores, assim, o reconhecimento do esforço da pessoa, a remuneração, o apoio financeiro que eles tinham para fazer pesquisa, para o que eles quisessem, não tinha essa de, vamos ver, acho que não vai dar, a seriedade que o pessoal tem, a colaboração, foram tantas coisas, assim, que você vê e se fala, não dá nem para comparar com a realidade que a gente vive aqui. Lamentavelmente, não dá. E aí vou pegar um gancho com uma fala que você fez mais ou menos no início, que foi esse processo transformador que o mestrado iniciou em você e pelo que eu escutei de você, o doutorado também proporcionou. Você acha que em alguma medida esse processo de transformação e essa série de articulações, né, que você foi estimulada, digamos assim, elas foram importantes para você perceber o momento que você precisava virar a chave e sair do lado da cientista propriamente dita, embora a ciência nunca nos abandone, a gente permanece sendo pesquisadora, para aquela pesquisadora que ia para a área empreendedora, digamos assim. Houve essa relação? Eu acho que sim, e acho que muito, porque a pesquisa é resolver problemas, né? Então é você tentar descobrir ou encontrar explicações para fatos que não existem, não têm explicação. E quando eu entrei no mestrado e no doutorado, eu imaginava que eu seria uma professora. E eu me descobri uma pessoa apaixonada pela pesquisa. E aí você vê como que a pesquisa, como você aprende quanta coisa e como você consegue relacionar coisas. E eu estudei uma temática de tomada de decisão em pessoas que são maximizadoras e pessoas que são satisficientes. Então, pessoas que são maximizadoras, quando elas vão tomar uma decisão, elas sempre vão tentar extrair o melhor resultado daquilo. Então, a pessoa pode ser maximizadora em diversos sentidos. Assim, eu vou comprar um presente, eu vou visitar todas as lojas e escolher o melhor presente para dar para alguém. Enquanto ela pode ser satisficiente enquanto ela vai comprar uma roupa para ela. Ela entra na primeira loja e fala, essa roupa aqui tá bom, vou comprar essa daqui. Então, isso é uma característica das pessoas e que influencia em diversos comportamentos que elas têm. E eu me considero uma pessoa muito maximizadora. Quando eu vou tentar fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, eu coloco o meu melhor porque eu quero extrair o melhor resultado daquilo. E quando eu entrei no meu mestrado, no doutorado, eu sempre me esforcei muito para poder tentar obter, de fato, os melhores resultados. Quando eu terminei meu doutorado, eu me vi numa situação assim que eu não sabia o que fazer. Eu falei, não tem vagas, tem oportunidades, mas assim, oportunidades para você ganhar 14, 17 reais por hora. E, ok, todo trabalho é digno, mas você pensa, poxa vida, eu vou trabalhar 3 horas por semana e vou ganhar 17 reais por hora, e o que eu vou fazer nos outros dias da minha vida? E assim, a paixão é algo que motiva a gente, mas tem hora que a gente precisa parar e ser racional. Aí eu falei, nossa, além de ser muito racional, eu estaria sendo
exatamente o oposto dessa minha característica maximizadora, né? Eu seria totalmente uma satisfier, porque eu ia falar, ah, não, tá bom, então eu vou aceitar isso daqui e vou rezar para que Deus pague meus boletos e a gente toca a vida. E lamentavelmente não é assim, né? Porque eu estudei muita coisa, eu sabia que quantos fatores envolvem a tomada de decisão, e como eu estudei arrependimento, se tem uma coisa que eu sei, né, que eu aprendi em todos esses anos, é que o arrependimento de não tentar é muito mais intenso do que o arrependimento de tentar. Então eu pensava muito nisso, falei, poxa vida, eu abri mão de muita coisa para tentar perseguir esse sonho, e eu não queria ter que entrar na carreira acadêmica agora nas atuais condições para realizar esse sonho de uma maneira que me traga mais frustrações do que realizações, porque primeiro que as aulas são online, né? Então eu tenho uma irmã que está fazendo engenharia e ela muitas vezes ela liga o celular e vai brincar com meu sobrinho e a aula tá rolando lá no celular. E eu falo, gente, aquele professor, ele ficou horas para se preparar para aquela aula. E ele entra numa sala que tem 50, 60 alunos e são 50, 60 câmeras desligadas. E sabe-se lá quantas pessoas estão de fato sentadas na frente do computador para poder ouvir o que ele está dizendo. E eu pensava tanto nisso, falei, poxa, eu maximizadora que sou, eu queria preparar uma aula muito bacana, cheio de, assim, muitos sonhos utópicos, né? Porque imaginando que, eu queria tanto envolver os alunos, e se isso já é difícil dentro de uma sala de aula, imagina quando você está na frente de um computador. Então, eu pensava, eu não conseguir oportunidades, começar isso sendo uma experiência que não é a mesma coisa você estar dentro de uma sala de aula, frente a frente com os alunos e criar um vínculo diferente, e conhecer, sabendo que de tudo que eu estudei, que o arrependimento, se eu tentasse fazer isso e ficasse na minha cabeça, poxa, você poderia tentar fazer alguma outra coisa, enquanto o cenário não muda, né? Porque eu até ontem li um comentário de uma pessoa nessa na entrevista que eu dei para pequenas empresas, falando assim, bom para ela, mas eu acho que a gente não pode ficar achando que a educação tem que se jogar fora, porque não é assim. Ela fez tudo isso e agora acha que não valeu de nada, e é exatamente o oposto. É justamente por achar que todo o meu investimento e por acreditar tanto que a educação transforma a vida das pessoas, que eu não quero deixar isso para lá e começar a fazer isso de qualquer jeito e para depois olhar para trás e falar, nossa, não é legal mesmo, eu não devia ter feito isso. E sim deixar esse sonho na gaveta, tentar pagar as contas enquanto isso, né? E aí, em algum momento, quando as condições estiverem mais favoráveis, eu tentar conciliar as duas coisas, porque é algo que eu gosto muito, não me arrependo nem um pouco, assim, de ter feito meu mestrado e meu doutorado. É algo que me realizou muito, assim, que eu consegui aprender muita coisa, aprender a ter essa visão mais racional das coisas, inclusive, para poder decidir, ok, se as coisas não estão dando certo por esse caminho, eu acho que é hora da gente mudar os trilhos e tentar seguir um caminho diferente, não ficar insistindo em algo que você sabe que não pode ser promissor, né? Como eu disse, pelo menos não no curto prazo, e tentar fazer algo que possa te fazer feliz, né? Não tentar qualquer coisa. Eu não tentei, não quis procurar alguma coisa para tapar o buraco. Não queria ser satisficer novamente nessa decisão, assim, aceitar qualquer coisa que seja, tá bom, vou fazer isso porque é o que tem para hoje. E sim tentar fazer algo que me deixasse feliz, realizada, que me desse alguma bagagem para quando eu puder, né, ter essa oportunidade de chegar na sala de aula, ter um pouco mais de bagagem para apresentar também para os alunos e dividir com eles. Anaísa, em que medida essa concepção satisfier maximizador pode ser pode ser um mecanismo de interpretação até dos doutorados ou das pós-graduações no Brasil? Porque conforme você foi me falando, me deu uma sensação de que no Brasil, em grande medida, as pesquisas são realizadas em modo satisfier. Total, totalmente. Assim, no Brasil especificamente, eu acho que a gente adota muito essa postura de satisficer porque definitivamente usar a expressão é o que tem para hoje. A gente aqui faz malabarismo para poder fazer pesquisa, porque a gente não tem verba, a gente não tem apoio, a gente não tem laboratório, não tem estrutura, não tem nada. Então, a gente acaba fazendo o que dá. A gente pode até tentar ser maximizador nas nossas pesquisas, mas você vai sofrer, você vai gastar, você vai se frustrar, você vai ouvir muita gente falando para você desistir. Então, eu acho que isso, né, eu comparava o nível das minhas pesquisas com o nível das pesquisas das pessoas do departamento que eu estava, e eu via que as minhas pesquisas eram totalmente satisfeitas.
na minha instituição, a gente usa ainda o formato de tese. Então, a pessoa escreve uma tese do início ao fim, e essa tese vira um artigo, na melhor das hipóteses, vira 2. Lá, as pessoas trabalhavam com projetos, então todos tinham que fazer pelo menos 3 projetos, que seriam 3 capítulos, e cada capítulo é um artigo, que deve ser publicado, né, pelo menos submetido numa revista de extrato A1. E aqui isso é algo tão não considerável para a gente, assim, tão fora de cogitação, que eu conheço só a FGV que trabalha com esse tipo de método hoje em dia, né? As pessoas têm que fazer pelo menos 3 artigos, e esses 3 artigos que tenham temas alinhados viram uma tese. Então, eles ainda estão trabalhando, né, no meu ver, numa linha muito maximizadora, porque eles estão tentando extrair, já que serão 4 anos, então vamos tentar tirar o melhor resultado possível nesses 4 anos de investimento, né? Enquanto que muitos não têm essa oportunidade. No meu caso, eu defendi meu doutorado com uma tese, então eu tinha uma tese com uma temática só, tinha esses outros projetos rolando em paralelo que estavam lá na Holanda, mas que ainda vão demorar algum tempo para a gente conseguir concluir, e eu, por ser bolsista do governo, eu voltei com a minha tese pronta. Eu até cheguei a comentar com o meu orientador, eu falei, eu acho que eu queria tentar defender 3 artigos. Ele falou, não faz isso, não tem para quê, se você tem uma tese bem feita, isso já é suficiente. E de certa forma, ter uma visão satisficiente, né? Ser totalmente satisficer, mas também ser racional. Ele falou, você vai ficar investindo tempo nisso, e o que mais me preocupava, né? Eu ser bolsista, eu vou ficar usando dinheiro público nisso, né? Esperando que lá no futuro eu consiga defender. E eu defendi meu doutorado 1 ano antes, eu tinha direito a receber mais 1 ano de bolsa, e outras pessoas ainda me falaram, não, Ana, fica recebendo. Eu falei, gente, isso já é totalmente contra os meus princípios. E eu sei que meu trabalho está pronto, que a gente sabe a situação que o país está vivendo, que cabimento tem eu ficar recebendo dinheiro público para algo que não vai ter retorno nenhum, né? Pelo menos não imediato para quem está investindo nisso. Então, para mim, não fazia o menor sentido. Mas eu tive que optar, né, na minha pesquisa, mesmo tendo condições, devido ao apoio que eu tinha do outro departamento, de conseguir uma pesquisa que, ao meu ver, seria um resultado que um maximizador esperaria, eu tive que adotar essa postura satisficiente, que assim como muitas outras pessoas adotam, porque você precisa terminar, né? Muitas pessoas falam que o doutorado nunca acaba, o que acaba é o prazo. E é exatamente isso. E a gente tem que se virar com aquilo que a gente consegue, porque fazer pesquisa aqui é muito desafiador. Sim, e nós sabemos bem disso, né, Ana e Rosa. Mas, Ana, eu queria te perguntar o seguinte, porque no primeiro episódio, no nosso podcast, eu, né, e a Rosa, nós contamos os desafios de fazer o doutorado, né, da nossa trajetória, como você está contando aqui. Só que de formas diferentes, também eu e a Rosa fomos empreender, né? A Rosa, pelos motivos dela, né, de demissão, o meu pela mudança de país e por uma dificuldade de encontrar trabalho. E temos feito produção de conteúdo, podemos nos definir como infoprodutoras, estamos aí também nos lançando para mostrar, né, o nosso trabalho. Eu até costumo brincar que é assim, trabalhar para trabalhar, porque quando a gente está nas redes sociais, a gente trabalha, né, seja para ser contratado, que é o meu caso, assim, como consultora, para desenvolver trabalhos como design instrucional, mas você veio dessa pesquisa, né, sobre o comportamento do consumidor, e quando resolveu empreender, você foi para a área que aqui em Portugal fala da restauração, né? Que é de refeições, né? No seu caso é uma sorveteria. Agora eu queria que a gente partisse então dessa etapa, né? Desse pulo aí de ser doutor em administração, de estudar o comportamento do consumidor, para o fato de empreender e escolher uma sorveteria para então empreender. Queria que você contasse essa parte da história. Legal. Então, parece que não, mas as coisas no final estão bem relacionadas, né? Eu estudei arrependimento, né? E arrependimento é um conceito que está muito relacionado à insatisfação. Então, o arrependimento é uma comparação do que você esperava com o que você recebeu, com o que poderia ter sido.
enquanto que a satisfação é uma comparação entre o que você esperava e o que é, e o arrependimento entre o que é e o que poderia ter sido. Então, eu vou ali em Pinheiros, né? Aqui em uma rua, um bairro famoso em São Paulo. Sendo em Pinheiros, você tem 5 sorveterias diferentes. Eu escolho ir na sorveteria A, e eu espero que o sabor desse sorvete seja maravilhoso. Eu experimento esse sorvete e ele não é tão bom quanto eu esperava. Eu posso experimentar nessa situação insatisfação, porque o que eu esperava é diferente do que eu recebi. Eu esperava um sorvete muito bom, o sorvete não é tão bom. E eu posso me experimentar também arrependimento, porque eu poderia ter ido na sorveteria vizinha, que eu sei que era mais gostoso, e eu não fui. Então, são 2 experiências que a pessoa tem, derivadas de uma tomada de decisão que ela teve. E esse lance de expectativa e experiência é algo que acontece muito, muito em prestação de serviços. Porque se eu compro uma blusa e eu não gostei, eu volto na loja, devolvo, eu pego meu dinheiro de volta, tá tudo certo. Se eu vou no restaurante, como uma comida e não gostei, eu não posso falar, me dá meu dinheiro de volta. Isso não acontece. Então, acaba frustrando muitas pessoas. E isso tudo acarreta em boca a boca negativo, então é ruim para a marca, a pessoa vai falar mal, não vai querer voltar, ela vai reclamar na internet e você perde um cliente, né? Você perde a chance de fidelizar alguém, porque é um pouco mais complicado. Se a pessoa tem uma experiência ruim, ela não querer voltar. Eu e meu marido, nós somos apaixonados por sorvete. E a gente já provou todos os sorvetes de Pinheiros. A gente já foi em todos eles. Então eu sei em quais eu quero voltar e em quais eu não quero. E você consegue fazer uma comparação muito grande de qualidade, né, dos produtos. Quando eu estive na Holanda, eles estão ali do lado da Itália, né? E ali na Europa eles têm uma gastronomia muito bacana, tal. E eu não provei um sorvete bom lá. Eu falei, poxa vida, mas eles estão do lado, como que eles não aprenderam a fazer um sorvete bacana, né? Você toma sorvete de pozinho e tudo mais. E eu moro aqui em Santana e não tem uma sorveteria boa aqui também. E eu pensei, poxa, ali em Pinheiros tem um monte de sorveteria tão do lado, como que ninguém aprendeu a fazer um sorvete bom igual o deles? E quando você tem esse ponto de referência de algo de muita qualidade, esse ponto de referência vai servir como comparação para qualquer outra experiência que você tiver. Então, eu provei todos os sorvetes daqui de Santana e comparei com aqueles melhores sorvetes de Pinheiros e nenhum atendeu a minha expectativa. Eu pensei, poxa vida, a gente tem demanda, porque a densidade demográfica aqui é super elevada, tem muita gente que pagaria por um produto de qualidade, muitas pessoas que com certeza já experimentaram sorvete muito bons e quando experimentam esses daqui sabem que o sorvete não vai atender a expectativa deles. E por que que ninguém decidiu abrir uma sorveteria aqui até agora? E aí toda vez que a gente queria tomar um sorvete, a gente tinha que sair e ir para lá. E aí a gente começou a avaliar, né? E isso, meu marido ele trabalha com finanças, então falou, não, vamos ver isso aqui direito, porque é um ramo lucrativo, né? Sorvete é um produto bastante lucrativo, só que o investimento também é altíssimo, porque maquinário, se você quiser produzir um sorvete de qualidade, né? Você vai ter que investir muito dinheiro nisso. E aí a gente começou a pensar, né? Poxa, tem demanda, é algo que a gente gosta, que eu estava super disposta a estudar, porque sorvete é pura matemática, né? Então você tem que entender muito bem o funcionamento de cada molécula e saber balancear a quantidade de proteínas, de carboidratos, de gordura. Eu falei, eu estou disposta a estudar, é algo que a gente gosta. Eu, como consumidora, estudando consumidor durante esses 6 anos, se tem algo que eu me preocupo é justamente com essa questão da expectativa. Você conseguir atender a expectativa das pessoas para evitar insatisfação e o arrependimento. A gente falou, vamos tentar oferecer então para as pessoas algo que a gente ia gostar de experimentar. E aí eu fui atrás de profissionais dessa área de gelados comestíveis, né? Estudei com um chefe sorveteiro brasileiro, depois fui estudar com alguns italianos e aprender mais sobre essas técnicas. E aí a gente descobriu, né, que para você oferecer um produto de qualidade, você precisa ter ingredientes de qualidade e saber preparar aquilo da maneira correta. Você tem um ingrediente bom, que não faz mal, que não é pozinho, que não é corante, que não é nada de mentira, você vai ter um produto bem feito. E aí a gente começou decidiu que tinha, assim, essa oportunidade. E aí eu me embarquei nessa gelada aí. Não, o interessante é que a cientista permaneceu, né? O sorvete é matemático, eu fui estudar moléculas, a cientista permanece, não se engane, né? Não se engane em absoluto. Aliás, Anaísa, fala o nome da sorveteria, porque vamos fazer um marketing aqui, né? Um branding, enfim. Sim, Aproveitar. a gelateria chama Desato Gelato, fica em Santana, na rua Augusto Tolli, número 279.
Vais ter uma visita minha em qualquer momento. Ai, por favor, será muito bem-vinda. Mas é interessante também, como você vai contando, né, que a sua experiência também de consumidora, né, porque também algumas pessoas que vão para algum negócio, ou é um negócio de família, ou, né, tem algum interesse, passaram por algum... E o seu foi mesmo, a sua história está tudo muito relacionado sempre, né, Ana? Porque era o sonho de infância de ser professora, fez o mestrado e doutorado, e mesmo antes disso, na graduação, já dava aula ali para os seus colegas, fez o mestrado e doutorado, saiu, né? Aquilo não se concretizou como você imaginava, e você continuou também empreendendo dentro de uma área que é administração, não é? Que a sua formação inicial é administração, então está tudo muito ligado. Mas eu lembro de você comentar, falando assim, olha, mas né, eu ia começar a dar aula agora, na pandemia, que está tudo, né, se não do jeito esperado, mas, Ana, você abriu uma sorveteria na pandemia, como foi isso? Muito, muito desafiador e desesperador, porque a gente começou as obras, né, de reforma do estabelecimento no final do ano passado e sem perspectiva nenhuma, assim, né, sem saber se as coisas ficariam abertas, se não ficariam. E a gente estava muito preocupada com essa questão de manter, de respeitar as regras, né? Assim, a gente não queria desrespeitar nenhuma norma das orientações dos órgãos de saúde. Então a gente montou o nosso espaço, a gente tem uma área que a gente queria fazer para café, que é uma área mais aconchegante, especialmente agora para o inverno, mas a gente falou, não, a gente não vai botar as pessoas sentadas dentro de uma sala fechada. Então a gente preparou nosso local tudo para ser um atendimento de área externa, então as pessoas ficam distantes ali para poder consumir. Como o sorvete é um negócio que a pessoa, aqui onde a gente mora tem muito prédio, então é o dia inteiro você vê as pessoas passeando com o cachorro. E a gente queria que as pessoas pudessem fazer isso, porque tá todo mundo trancado dentro de casa sem poder fazer nada. A experiência que eles têm, né, o passeio que as pessoas têm diariamente é passear com o cachorro. A gente falou, por que não transformar isso então numa experiência bacana? A pessoa vai passar, pegar um sorvete, e ela pode pegar também um picolé para o cachorro, porque a gente vende também picolé feito especialmente para os pets. Então, vai ser uma experiência. A pessoa está trancada, está tendo que conviver uma realidade diferente, mas ela vai poder dar uma pausa ali e levar um pouquinho de alegria, né, de sabor e de doçor para esse momento do dia dela. A pessoa pega o picolé dela, pega o picolé do cachorro, pega o gelato dela e sai passeando pelo bairro. Então, a gente sabia, né, todos os desafios que isso envolvia em questão de incerteza econômica. A gente não sabia o dia que a gente ia inaugurar, até o dia que a gente inaugurou, porque foi na segunda-feira, né, foi anunciado que abriria no final de semana seguinte, então a gente teve que correr para poder, ok, então vamos abrir as portas, e para conseguir material, porque você não acha cimento, você não acha porta, você não acha gente para trabalhar, então foi muito, 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 assim, estressante. Eu já tinha cabelo branco, agora é que eu tenho cabelo branco de verdade, porque se as pessoas acham que empreender é fácil, não é. Ser acadêmico não é fácil, ser empreendedor tampouco. Então, foi muito desafiador. E aí agora a gente abriu, né, já com todas essas normas, não é a mesma experiência, porque as pessoas gostam de ir lá e ficar experimentando os sabores na frente da vitrine, a gente não pode proporcionar isso para as pessoas, porque elas não podem ficar tirando a máscara dentro do ambiente, mas a gente viu que, de certa forma, isso é até bacana, porque como é um ramo muito novo para mim, é algo que serve também como um treinamento, né, assim, a gente não entrou já na terceira, né? A gente entrou, vamos de segunda, devagarinho, para a gente poder ir aprendendo, né? A gente tem a capacidade limitada que a gente consegue atender e serve, de certa forma, como uma fase de treinamento de campo, né? A gente vai treinando aprendendo na raça como que as coisas funcionam. Nesse sentido, Anaísa, agora eu lembrei que você falou que só sua mãe chama você de Anaísa. Agora, a minha mãe e a Rosa Virgínia me chamam de Anaísa, e eu gosto muito do seu nome porque ele me lembra o nome da Anaíde Beiriz, que foi uma mulher revolucionária da década de 30, amante do inimigo de João Pessoa. Então, enfim, histórias à parte, o seu nome me soa nesse sentido. Se você pudesse dar um conselho ou uma orientação para alguém que queira empreender hoje em dia, considerando todo esse cenário,
Qual seria a orientação, já que você é uma cientista da área de marketing, de administração, então eu estou falando estou no topo do conselho aí. Eu acho que se preocupar com todas as frentes, porque a gente queria oferecer um atendimento muito bom, porque eu acho, estudando o consumidor como eu estudei, eu sei o quanto que o atendimento é importante, o quanto isso pode frustrar as pessoas e quanto isso pode te fazer perder público. Então, a nossa preocupação era fazer as pessoas terem uma experiência muito boa. As pessoas terão um produto muito bom, num ambiente muito bom e com atendimento muito bom. As pessoas saberem o que está sendo oferecido, então quem chegar lá e perguntar o que é isso, a pessoa saber te explicar o que você está consumindo. E então tinha essa questão de se preocupar com o atendimento, se preocupar com a matéria-prima. A gente está comprando leite de fazendas brasileiras, que as vacas são criadas livres, que as vacas produzem só beta-caseína 2, então quem tem alergia a leite, a proteína do leite, não tem alergia a esse leite, porque as vacas são de procedência rastreável, ingredientes de qualidade. Os cafés vêm de pequenos produtores, então a gente se preocupa não só em oferecer um produto que a pessoa possa pagar por ele, que seja bacana, mas que quem está lá na outra ponta produzindo esse produto está sendo reconhecido também. Então a gente queria ter essa preocupação com a origem das matérias-primas, com o atendimento, com os funcionários, então as pessoas saberem que a gente aqui é humano, então está tendo algum problema, vamos sentar e vamos conversar. E saber olhar para todos esses lados, né? Você não focar só em ter dinheiro, porque eu acho que focar só num retorno, um retorno lucrativo, pode ser algo que te dê bons lucros mesmo, mas eu não acho que é algo sustentável, porque quando você olha muito para um lado, você esquece do outro, né? A gente se preocupa muito, e acho que é algo que as pessoas têm que estar mais ligadas com isso também, na questão de sustentabilidade. Então, a gente está usando material que é biodegradável, que é compostável, e a gente quer conseguir estender isso para toda a nossa linha de produtos. É algo que a gente se preocupa muito. E eu acho que o principal conselho é você colocar a sua identidade naquilo que você está fazendo. Uma amiga veio visitar no final de semana e comentou num grupo com outras colegas do doutorado: ai, gente, fui lá provar o sorvete era muito bom, tal, tal, tal. Aí uma outra comentou: ai, tem sorvete de pistache? Aí eu falei: tem sim, e o sorvete de pistache é feito de pistache de verdade, tanto que ele nem é verde porque não tem corante e tal. Aí uma amiga, essa que perguntou, falou assim: Ana, você não precisa nem dizer isso, porque eu te conheço, eu saberia que você não ia oferecer nada diferente disso. Falei, quando você coloca, eu li aquilo, eu falei, poxa, é muito bacana você ouvir isso, porque quando você coloca essa identidade naquilo, as pessoas já sabem o que esperar de você, porque elas sabem os seus princípios, sabem das coisas do que você gosta de consumir, do que você gosta de fazer e do que você gostaria de oferecer. Então, acho que ter a sua identidade naquilo que você quer oferecer e não tentar fugir disso, não tentar ser algo que você não é algo que pode te proporcionar muito sucesso, porque quando você transfere sua identidade naquilo, as pessoas já reconhecem o seu negócio com a sua cara. E a sua credibilidade se transfere para o seu negócio. E eu acho que isso é algo que pode ser muito positivo. Eu estou aqui encantada com a história da Ana, não é, Rosa? Nossa, é impressionante. E assim, eu estou aqui longe, mas já com vontade de tomar esse sorvete e esse gelado, né? E também é interessante que você traz, né, bons conselhos, né, sobre essa identidade, né, é uma coisa assim que às vezes as pessoas falam, né, bastante, quem está falando sobre marketing, né, sobre a questão da autenticidade, da identidade, colocar a marca. Então, a sua marca, de fato, é a qualidade. Deu para ver pelo seu relato, deu para ver como você se entrega aí. Mas também é interessante como você também traz aí essa perspectiva, né, dos produtores locais, de produtos de qualidade, porque eu estou vendo que tomar sorvete na sua sorveteria não é só tomar sorvete, é uma experiência, né? E que também faz todo sentido também para o que tem sido tratado, né, dentro da jornada do consumidor, né, porque que eu acho que tem tudo a ver, é isso, quando a gente vê essa história, tá difícil de desamarrar, porque tá tudo muito, muito ligado, e essa história eu gostei muito de conhecer essa história, Ana, muito mesmo. E é muito legal porque você vê uma coerência do sujeito, né, em todas as aplicações. Então, esse sentido ético do empreendimento dela, essa identidade
comprometida também com a felicidade do consumidor e do produtor, né? Que no final das contas é o que a gente leva da vida, né? Esses valores absolutamente éticos, absolutamente coerentes. E quando você falou nessa inteireza, né? Ser absolutamente autoral e inteiro no tudo que você faz, acho que em alguma medida é uma coisa que eu já sinto, né? A Fabricante de Ideias tem aí 8 meses, 9 meses, sei lá, é bem recente. A Fernanda também não está empreendendo há tanto tempo, mas quando você sai, como foi na minha experiência, eu saí de uma experiência de 10 anos em realizar trabalhos de gestão educacional para a instituição que não era minha, e passei a trabalhar com algo meu, e aonde eu colocava ali a minha energia, a minha vontade, mas, além de tudo, a minha crença no que é educação. E aí as dinâmicas, os processos mudaram completamente, né? Porque eu tenho liberdade hoje para fazer uma parceria, por exemplo, com uma gaja portuguesa, que de portuguesa não tem muita coisa, a não ser uma filho, mas e tá conversando com você que, de uma certa maneira, vai certamente tocar profundamente no trabalho que eu vou realizar mais para frente. Então, essa inteireza, ela promove essa possibilidade de parceria e de crescimento coletivo. Eu acho isso muito interessante. Eu fico muito feliz. A gente fez um projeto que ainda está em andamento, né, que é arrependimento e consumo de produtos piratas, né, pirataria. E a gente fez uma pesquisa com muitos e muitos participantes e tinham algumas perguntas que eram assim, quão errado você acha que é a compra de softwares piratas? E aí, sei lá, 82% falou muito errado. Você já comprou software pirata? Aí 78% falou que sim. Quão errado você acha que é comprar tênis pirata? Tênis falsificado? 90% é muito errado. Você já comprou? 90% diz que sim. Então, a gente até, esse trabalho acabou sendo até premiado, a gente colocou um título de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, que é exatamente isso, né, assim, e isso se estende para todas as nossas áreas, né, porque é tão bonito você ter um discurso, né, e as pessoas ouvirem aquilo que você faz, só que na hora da prática é muito diferente, você conseguir sustentar aquilo que você está dizendo para aquilo que você está fazendo é algo muito difícil. Eu acho que é isso que revela a real identidade de uma pessoa, né? Você conseguir ser aquilo que você diz ser. E é algo que eu levo para minha vida e que eu admiro muito pessoas que conseguem fazer isso, assim, né? O relato de vocês é algo que me deixa bastante feliz e motivada, né, em ver essa preocupação de levar essa discussão para outras pessoas. Isso que a Rosa falou, né? Ela trabalhava com gestão para outras pessoas e hoje ela trabalha com a gestão dos negócios que ela presta serviço. E você tentar transferir essa qualidade de fazer tão bem algo que você fazia para os outros, para algo que você está fazendo para você, é algo que define totalmente a identidade de uma pessoa. E eu acho isso muito, muito bacana. Parabenizo vocês pelo trabalho, pela iniciativa e por fazer algo tão bacana assim pela educação do país. A gente que agradece, né, Rosa, a sua disponibilidade de estar aqui conversando, de contar a sua história, de se abrir aqui para a gente, revelando aí várias coisas. A gente fica muito feliz mesmo. Foi um achado ali no LinkedIn. E também eu acho que eu queria deixar um recadinho aqui hoje, Rosa. Não sei se eu falei da última vez, é porque, né, quando a gente vai empreender, as pessoas às vezes se esquecem do LinkedIn como uma rede de contatos, né, como uma rede para se criar, para, né, fazer network, conhecer pessoas. E olha só que interessante, somos 3 pessoas que não nos conhecemos pessoalmente, nos conhecemos pelo LinkedIn e estamos estabelecendo aqui essa parceria, né? Eu com a Rosa, a gente já está aqui construindo alguns trabalhos, pensando algumas coisas, conhecemos você, né? Você prontamente respondeu ali. Então, eu acho que também a gente aproveitar esses espaços possíveis, né, para a gente conectar com pessoas que isso também faz parte, né, desse processo de empreender, de crescer junto, de pensar, e essas parcerias também eu acho que são muito importantes nesse caminho. Eu estou triste porque esse papo tá indo para o final e eu quero esse gancho da Fernanda para te fazer um convite, Anaísa, de você, de repente, montar um curso para publicar no site da Fabricante de Ideias,
como você é uma pessoa muito talentosa, eu não vou te dar o termo, você monta o curso que você quiser e a gente publica lá, porque eu acho que essa rede de boas parcerias, ela tem que ser costurada dia a dia, e a Fernanda falou muito bem que a nossa costura começou com o LinkedIn, mas essa tessitura não vai terminar tão cedo. Ah, eu fico muito, muito feliz com o convite, com certeza, podem contar comigo. Eu acho isso que a Fernanda falou muito bacana mesmo, e nesse sentido de empreender, né, das pessoas se ajudarem, e também no sentido acadêmico, né? Eu, quando voltei e deslumbrada com essas reuniões semanais que o pessoal tinha, conversei com algumas amigas que também tiveram a experiência de ir para fora do Brasil e também conviveram em departamentos que tinha essa troca muito grande, e a gente resolveu criar um grupo de estudos. A princípio nós éramos 3, né? Eu na FE e 2 pessoas da FGV. E aí entrou uma colega da FE, depois outro da SPM, outro do INSPER, e hoje a gente tem quase 20 pessoas do Brasil inteiro. Então tem gente do Ceará, tem gente da Bahia, tem gente do Rio de Janeiro. E é uma troca tão bacana que nada limita, né? Assim, a Fernanda está em Portugal, a Rosa está no interior de São Paulo, eu estou aqui na capital e a gente está se conectando pela internet, uma troca tão bacana, algo totalmente inesperado, mas que aconteceu e que para mim foi muito bacana. Então, acho que não tem limites, né? A gente pode trabalhar junto, se ajudar, todo mundo colaborar. E hoje em dia, principalmente por causa da pandemia, não existe mais limite de distância, né? Ainda bem. Enfim, meus queridos, o Papo de Doutoras fica por aqui. Eu agradeço imensamente a presença da Anaísa e a parceria da Fernanda, que está só começando. Então, gente, beijos grandes, se cuidem por aí e a gente vai se falando. Beijos, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, pior que eu postei um negócio no LinkedIn, né, sobre despretensiosamente, porque eu já era ativa no LinkedIn, então eu só postei porque meus colegas, era para avisar meus colegas que eles não iriam mais me ver frequentemente em congressos, essas coisas. E aí no dia, acho que uns 2 dias depois, eu fui convidada para uma palestra um congresso que, na verdade, eu tinha criado lá na minha instituição. E aí me homenagearam, né? Fizeram uma plaquinha com prêmio e tal. Aí eu chorei ao vivo, enfim. Aí eu falei pro meu marido, nossa, eu queria tanto contar no LinkedIn, mas eu tô com vergonha, porque tem um monte de gente lá me mandando mensagem, vai parecer que eu tô querendo me exibir. Ele falou, não, mas você tem que postar mesmo. Não, mas é para isso, sabe? Mas é para isso. É o tipo do branding que tem que acontecer. Até para inspirar outras pessoas, porque eu fico pensando, tanta gente que fica se apegando à titulação e sobrevivendo com R$17 a hora aula. Então, eu fiquei muito surpresa com isso, assim, tantos relatos de pessoas que falaram, nossa, que inspiração, que inspiração. E como eu tinha falado ontem, né, eu postei para tentar explicar, assim, que eu estava tentando tomar uma decisão racional, né, e não, embora eu estivesse me sentindo muito louca de estar largando tudo. E aí tanta gente falou, nossa, que bacana seu relato, que bacana seu relato, que inspiração, que motivação. Eu recebi tanta mensagem no direct, inclusive do Instagram, de pessoas que escreveram a vida deles, assim, eu trabalho com isso há tantos anos e tal, o que você escreveu eu precisava ler. E eu falei, meu Deus, como assim eu tô servindo de motivação, de inspiração para alguém? Eu tava precisando de alguém para me motivar, porque eu tava me sentindo tão mal, e aí, de repente, assim, as coisas mudaram de um jeito que inesperadamente gratificante. Que bom. Então agora você faz assim, você recorta, você faz print de todas essas mensagens, cola na geladeira, cola no espelho, e aí toda vez que você tiver assim, não vai dar certo, tô mal, aí você lê, entendeu? Gente, essa fala final sua, Anaísa, vai entrar, porque sensacional, tem que entrar. Gente, mas obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de verdade. Eu vou te visitar, eu não sei quando, mas eu vou. Vou esperar, por favor. Deixa comigo. E aí eu tomo 2 sorvetes, um pela Fernanda, pra ela não ficar triste. Sim, por favor. Aí você tira uma foto e me manda, tá, Rosa? Combinado. Meninas, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau.